A cultura indígena é uma forma resumida para descrever tudo que foi produzido, pensado e vivido pelos povos nativos. E assim podemos entender seu comportamento, sua linguagem e seus costumes. E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Vinícius Soares e no vídeo de hoje vou contar a cultura indígena no Brasil. A cultura indígena é uma excelente forma de observar vários povos e grupos étnicos diferentes, bem como as tradições de cada um e sua forma de ver o mundo. Porém, é muito comum quando falamos de índios que retratamos só de um único povo. Entretanto, é importante destacar que entre o território brasileiro existe aproximadamente 230 tribos distintas. Quando os europeus chegaram aqui no Brasil, encontraram diversas tribos e começaram a explorar sua mão de obra, além de terem tido interesse nas riquezas da terra. Assim, esses recém-chegados não se importavam muito com a distinção de tribos e seus grupos étnicos. Os povos nativos começaram a se chamar de indígena e criou-se uma impressão que todos compartilhavam da mesma cultura. No entanto, existe diferença de cada tribo de como eles compreendem o mundo, uma vez que o Brasil possui uma grande extensão geográfica e por isso existem diversas tribos diferentes. Povos como Tupi, Carajás, Yanomamis e Guaranis. Esses são alguns exemplos de grupos que habitam no território brasileiro. Ainda que esses povos pudessem compartilhar alguns traços sociais, há diferenças fundamentais que distinguem. Alguns deles são nômades e alguns deles estão associados a algum espaço geográfico, ou ainda são seminômades, como no exemplo do Yanomamis. O Tupi-Guarani é mais do que um povo, trata-se de um termo, de um tronco linguístico que relaciona os povos que comunicam por meio da língua, que surgiu do Tupinambá e do Guarani. O Tupi-Guarani agrupa cerca de 10 nações indígenas que falam variações da mesma língua, sendo algumas dessas tribos o Amaiô, o Guarani, o Tupiniquim e Itabajara. Essas tribos indígenas possuem um característico comum. A maior autoridade da aldeia está na figura do pajé, e é por meio desse líder que os integrantes sabem a hora de plantar e de colher os alimentos, e qual é o período mais apropriado para o nascimento de crianças. Os Carajás têm uma grande conexão com o rio Araguaia, sendo atribuído a ele tudo o que acontece de bom e de mal. Todos os membros são responsáveis pelo bem-estar comum. Desta forma, há divisão de trabalho, sendo que os homens ocupam a caça, a colheita, a pesca, e as mulheres a alimentação das crianças e os afazeres domésticos. Como eu falei, os Yanomamis são uma tribo seminômades. Sua principal fonte de alimentação é a caça, e compartilham que todo animal tem um espírito livre, e quando morto, sua alma protege a tribo. Ainda que cada tribo possui costumes próprios e diferentes entre si, existem alguns pontos que acabam sendo parecidos, como os processos violentos da colonização do país. Desta forma, houve choque de costumes e, por vezes, aconteceu embates violentos. Sendo assim, muitas nações indígenas acabam recebendo influências, fazendo assim mudar seus costumes. A junção do tronco linguístico Tupi-Guarani é uma dessas junções. A arte de se arrumar com plumas coloridas, por exemplo, está ligada também à simbologia de guerra e pode indicar a posição social de quem as utiliza. Dessa forma, a música desempenha um papel ritualístico e simbólico, sendo utilizada em cerimônias religiosas. Os índios costumam criar seus próprios acessórios, como suas armas, fabricando arcos perfeitos, instrumentos cortantes de bico de aves e enfeites plumários. Dentre as armas, destacam-se a zarabatana, um tubo comprimido que funciona por compressão de ar. Suas setas são untadas com um veneno chamado curaré, extraído de cascas de cipós. Os índios também utilizam uma forma de envenenar os peixes por meio de sufocação, com o uso do timbó, um cipó que é jogado em determinado lugar do rio e é puxado até que os peixes saiam do rio. Os índios também desenvolveram um conhecimento sobre plantas medicinais, as quais atualmente está presente em diversas áreas da América Latina e de todo o mundo, como por exemplo a erva mate, o guaraná, o tabaco e a coca. A influência indígena na cultura brasileira passa por vários espaços, desde por nomes próprios como Jacira, Ubiratã, Tainá e Jandira, até em relação aos alimentos comuns, como a mandioca, a tapioca ou o pirão.
No artesanato, a influência indígena chega a ser mais comum, seja pelos cestos trançados, nos chapéus, entre outros. Além disso, a cultura indígena está presente na própria tradição nacionalista do país, seja por meio da história ou da literatura. As heranças culturais indígenas são parte integrante do Brasil e do que constitui o país. Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, fui!